Olá, boa tarde. A paz do Eterno seja com todos. Estamos ao vivo, graças a Deus. Igreja na casa. Isso é muito bom. A Igreja na casa é um projeto que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar compartilhando com os irmãos as bênçãos do Senhor que o Senhor tem para a nossa vida nesses tempos aí de pandemia, nesses tempos aí de contaminação, essas coisas que têm acontecido nos últimos tempos. Então, nós estamos aqui, eu quero lembrar aos irmãos, vou colocar aqui, não se esqueçam de fazer a sua asepsia, é importante. Não se esqueçam, se sair de casa, quando chegar, remove, retira a roupa que usou, o calçado, não vá para dentro de casa com isso. Se for possível, você coloca num cantinho, numa sacola plástica. Faça a asepsia do calçado, faça a asepsia da roupa. A roupa você pode deixar dependurada, a roupa você pode lavar, mas nem toda hora dá para você lavar. Então, é importante que você faça a asepsia. Coloque a roupa, estenda a roupa num varal ou alguma coisa assim. E não esqueça de tomar um banho, um banhozinho simples, para que você possa estar minimamente preservado de uma eventual contaminação, porque você ficou exposto. Então, nós vamos aqui contribuir com o nosso exemplo, vamos fazer aqui a nossa asepsiazinha simples antes da gente começar aqui com a nossa live, com o nosso assunto de hoje, dessa noite. Muito bom aqui estar com vocês. Vamos ver aqui quem é que está aqui com a gente. Graças a Deus. Esse quadro aqui realmente mudou bastante. Mudou bastante. Então, deixa eu ver. Em termos de convidados, quem é que nós vamos poder convidar aqui para poder nos acompanhar aqui nessa live? Bom, daqui a pouco nós vamos chamar aqui algumas pessoas, vamos ver quem é que está aqui aí ao vivo, para a gente poder então estar começando a nossa live aqui. Bom, o nosso assunto dessa noite, nós vamos falar, nosso texto está no livro de Mateus, do capítulo 15. Vamos ler ali o versículo 8, 9 e o 10. Então, nós vamos ler Mateus, versículos 8, 9, nós vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Então, estaremos aqui fazendo essa leitura, fazendo uma meditação sobre esse texto, que é um texto muito rico, tem muitas coisas que são edificadoras para nós, temos muitas mensagens do Senhor nesse texto, mas a mensagem dessa noite ela vai de encontro a uma teologia que eu tenho defendido, que é a teologia pragmática. É a teologia sem academicismo, é uma teologia que é pragmática, que ela vem de forma objetiva.
Também quero dizer para você que não é um estudo exegético, tá ok? Então, hoje, nós não estamos fazendo um estudo exegético. Nós estamos apenas hoje trazendo uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida, para que você tenha aí elementos, informações na sua cabecinha, na sua mente, para você então poder raciocinar espiritualmente, para que você possa então refletir e meditar espiritualmente. Ok? Então, vamos lá no nosso texto de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Muito bem. Então, nessa introdução, eu quero dizer para você que a dracma ela era uma moeda de uma nação. Eu vejo muita gente já, infelizmente, já ouvi dizer que a dracma foi um presente de casamento que o marido deu para a mulher. Pelo amor do eterno. Não acreditem nisso. Isso é uma bruta de uma heresia. Ou não digo nem heresia, mas é uma bobagem. A dracma, ela foi uma moeda que existiu até 2017 na Grécia. Até ela parou de circular porque a Grécia adota o euro. Então, existem vários tipos de dracma como existia naquela época. A dracma, decadracma, decidracma, dracma de prata, dracma de ouro. Então, na verdade, a dracma era uma moeda grega. E a dracma ela tinha o valor de um denário, que era a moeda romana. Um denário era o valor do salário de um dia que o trabalhador recebia. Outro detalhe que você precisa saber, que é importante. Por que essa questão da dracma? Qual era a importância cultural, histórica? O pai da noiva, ele recebia do pai do noivo um dote. Então, esse dote, ele era pago. Por quê? Porque a mulher naquela época era considerada força de trabalho. Então, como o filho estava tirando do pai uma força de trabalho da sua casa, o pai do noivo pagava ao pai da noiva um dote. Esse dote, ele era para a noiva também. Só que quem administrava esse dote era o pai da noiva. E era para ser usado apenas em ocasiões de extrema necessidade. Era para ser usado em ocasiões de extrema necessidade. E havia o costume, era costume ali dos países do Oriente Médio, aonde nós não tínhamos ainda essa aliança aqui, que é a aliança que nós usamos no dedo anelar, na mão esquerda, havia o costume de se pegar um pouco dessas moedas e se colocar como uma tiara, porque essa tiara ela tinha que ficar de forma bem visível, por isso era na testa, e se a mulher tivesse de talite ou de lenço, devia ficar do lado de fora, bem visível.
Então, essa dracma, as moedas da dracma, elas faziam uma espécie de uma tiara. Então, ficava ali bem exposto. Então, ela era furada e eles pegavam um pequeno arame e iam fazendo a ligação de uma moeda na outra. A questão que dá ensejo a esse texto, a questão que vai gerar esse texto aqui, é a seguinte: ou seja, se a mulher perdesse essa tiara, ou se ela saísse sem essa tiara de dracma, ela equivalia à aliança. Ela era a demonstração de que essa mulher tinha um compromisso com alguém, e ela era uma pessoa compromissada, e ela pertencia a alguém, entre aspas, pertencimento, ela tinha uma família, era uma mulher de compromisso, daí porque ela deveria andar com essa tiara, e todos admiravam essa tiara, porque era também uma forma de status. Infelizmente, hoje em dia tem pessoas que escondem a aliança, ou então de pendura no pescoço e tal, mas não é bem assim. Então, naquela ocasião, era símbolo de status. O problema é que se essa tiara faltasse, ou se acontecesse algum problema com essa tiara, a mulher não poderia sair. Se ela saísse, todos iam notar um problema, uma dificuldade nessa tiara. No caso aqui, ela perdeu a tiara. O texto fala: tendo 10 dracmas, se perder uma. Então, o contexto aqui era de perda. Mas eu preciso falar para você também uma outra coisa. Quando foi que o Senhor Jesus contou essa parábola? Na verdade, o capítulo 15, o versículo 1 é que vai te indicar exatamente qual era o contexto, aonde isso aconteceu. A Bíblia diz aqui, no capítulo 15, versículo 1, ele estava em Cafarnaum e chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. Publicano era o empregado do poder público, por isso se chamava publicano. Eles eram altamente rejeitados pelo seu povo. Eles eram menosprezados pelo patrão, pelo Império Romano, e eram rejeitados pelo seu povo. Eles eram tratados como cães, eram tratados como traidores. E aí você imagina, coletor de impostos, todo esse pessoal aí era tido como traidores, cães. E os pecadores. Então, juntou uma multidão para ouvir. Aí, como sempre, junta nessa multidão quem? Fariseus e escribas. Então, essa palavra fariseu vem do grego farisaio, que significa separado, reservado, santo, vamos dizer assim. E os escribas eram os intérpretes da Torá, da lei, das leis também. Então, estava esse público que estava ali. E o Senhor Jesus, ele começa a falar de um contexto de perda e restituição e restauração. Então, ele vai falar da ovelha perdida, ele vai falar da dracma perdida e ele vai falar do filho perdido. O nosso foco de hoje é a dracma, que vai acontecer num contexto de perda. De perda. E é isso que eu quero falar para você essa noite. Então, toda perda gera crise. E essa palavra que está escrita aqui na sua Bíblia, está escrito perda, dos originais em grego é krisis ou crises. É uma palavra grega. Para os gregos, essa palavra era muito empregada em termos militares, em termos
de guerra, de batalha. Ou seja, crise era um momento de uma decisão. Se atacava, se retirava, se desistia, se continuava. Para os romanos também conheciam essa palavra. Mas essa palavra, para os romanos, ela era muito usada num contexto de saúde, da medicina. Ou seja, crise era um momento decisivo no tempo de evolução de uma doença. Ou seja, ou a partir daquele momento ali, ou era a cura ou era a morte. Então, era um tempo, era um momento decisivo. Então, toda perda gera crise. E toda crise gera impacto. E isso aí é muito importante. Todo impacto gera reação. Como que pode ser a reação? Aí que está. Nós temos vários tipos de reação, porque vai variar de acordo com cada pessoa, de acordo com cada indivíduo. Cada indivíduo reage de um jeito. Porém, o básico da reação são dois. Ou seja, quando uma pessoa está impactada, ela vai reagir de duas maneiras. Ou seja, ou ela vai ficar inerte, ou ela vai ficar congelada, inerte ali, ou ela vai agir, ter uma atitude. Então, na verdade, basicamente, os tipos de reação são esses. E cada tipo dessa reação tem vários subtipos. Então você vai ver que tem pessoas que quando se depara com alguma coisa, ou quando ela é atingida por alguma coisa inesperada, uma ameaça, alguma coisa, tem gente que congela. Tem gente que congela e fica travado. Tem gente que trava, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer. Agora, tem pessoas que, num primeiro momento, podem ser impactados, porque toda crise gera impacto, e o impacto é que vai gerar a reação. Então, no momento em que é impactada, essa pessoa pode até ter uma dessas reações. Pode ter inércia, medo, mas logo depois ela sai dessa reação. Ela se supera, ela progride, ela reage. Então, veja bem, primeiro tipo de reação que nós podemos ver aqui é a inércia, conforme eu falei aqui ainda há pouco. A inércia, você pode entender como inércia várias coisas. Tem gente que entra em pânico, tem gente que fica deprimido, ou tem pessoas que ficam ansiosas. Ou seja, são atitudes psicológicas. Tem gente que entra em pânico, tem gente que simplesmente trava, congela, tem gente que fica ansioso e tem gente que deprime. E eu já disse aqui que o pânico é um dos efeitos do medo. Medo gera tormento, assim está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Porque o medo gera tormento, mas o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de fortaleza, que é o Espírito Santo. Então, na verdade, ansiedade é o quê? Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Então, tem pessoas que vira e mexe, está passando por um período de crise na sua vida, está impactada, e aí vem, puxa, porque naquela época nós éramos mais felizes, porque a nossa vida era diferente, porque a pessoa fica no passado, ou seja, o presente dela, ela não vive, e futuro ela não vê.
Por quê? Porque ela está presa no passado, então excesso de passado. Ela não sabe diferenciar que com o tempo as coisas se transformam, as coisas se alteram, as coisas se modificam. E ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, o que será? E tal. E eu já disse que aqui, várias vezes, eu vou fazer uma live só sobre isso. O efeito da ansiedade na vida do crente. E muito crente que passa por esse tipo de coisa. Ou seja, é excesso de futuro. São informações que o cérebro dele tem. Quais as informações que ele tem? Ele só tem as piores informações possíveis, além daquelas que vêm bater no ouvido dele. Então, é aquela pessoinha que vem falar com você: isso aí, olha, isso aí é muito difícil, ninguém saiu disso, olha, isso está matando. Você está entendendo? Que passa na televisão toda hora. É igualzinho uma contagem, mas uma contagem mórbida, sinistra. Morreu tantos hoje. Eles não falam quem foi curado, não falam como foi curado e não falam aquelas pessoas que apenas estão hospitalizadas. Tantos infectados. Isso acaba gerando na pessoa. A informação que fica armazenada no cérebro da pessoa é que é uma coisa impossível. O mundo inteiro está parado, está de quatro, literalmente. E está mesmo. E essa pessoa só tem essa informação. Como que o cérebro dessa pessoa vai começar a trabalhar? Vai trabalhar na ansiedade, vai trabalhar no pânico, vai trabalhar no desespero. Eu já li aqui de pessoas que já se suicidaram. Nem infectados foram e se suicidaram. Outros foram infectados e falaram: não tem jeito para mim e tal, e se suicidaram. Olha que coisa terrível. Porém, o que a palavra de Deus nos diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João, capítulo 17, o Senhor Jesus diz, ele estava orando por nós, e ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então está aqui, as informações que nós precisamos sempre manter aqui na nossa cabeça. Então, nós estamos vivendo uma guerra de informações. É a imprensa que é cruel, que é mórbida, que tem prazer em ficar contando quem está morrendo e não traz uma palavrinha de ânimo para as pessoas. Olha, estão desenvolvendo. Não, isso aí não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Eles tratam logo de matar aquilo. Esperança é uma palavra proibida. Então o mundo todo está vivendo um contexto de desesperança, um contexto de pânico, de histeria. Então, o que acontece para nós que somos espirituais? Nós precisamos olhar para as coisas espiritualmente. E aí, eu quero dizer para você aqui, falei da inércia, vou falar agora da atitude. Ou seja, qual o tipo de atitude que o crente pode tomar nesse contexto que nós estamos vivendo ou qualquer outro contexto de crise. O crente pode tomar atitude espiritual e material. Porém, a primeira atitude que ele tem que tomar é a atitude espiritual. Acertou. Isso é mesmo. Atitude espiritual. Porque a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, que o espiritual discerne bem o material, todas as coisas, mas não é discernido de uma delas. Porque nós somos espirituais. Então, quem é filho de Deus, servo de Deus, remido pelo poder do sangue do Senhor Jesus, quem crê nessa palavra que está aqui, a palavra do Senhor, por fé, quem tem a fé dentro dele, ele pensa espiritualmente, age espiritualmente, espera espiritualmente, confia espiritualmente, entende espiritualmente.
e decide espiritualmente, se comporta espiritualmente. É assim. Ou seja, isso não quer dizer que você não vá tomar providências. Eu iniciei essa live mostrando para você a importância de você tomar providência. A atitude material. Atitude material. Então, veja bem, nós vamos buscar no Senhor, mas nós vamos tomar atitudes até onde a gente pode tomar, até o limite que a gente pode ter. Boa noite, minha irmã Ângela. Deus abençoe. Até o limite que a gente pode ter. E o Senhor vai agir na área que a gente não pode chegar. Sabe qual é o limite de Deus? É o impossível. Deus começa a agir, é do impossível para frente. A capacidade do homem termina nas coisas que são impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Então, o que nós podemos ver aqui? Primeiro, atitude espiritual, depois, atitude material. Então, você vai tomar atitude espiritual. E aonde a gente vem para o texto? De novo, voltamos para o texto. Quais foram as atitudes espirituais daquela mulher? Eu disse, toda perda gera crise, toda crise gera impacto, todo impacto gera reação. Então, ela estava passando por todo esse processo. Aí, a reação entre inércia e atitude, o que ela escolheu? Ela escolheu tomar uma atitude. E é essa atitude de quem é espiritual, de quem diz que crê em Deus. Se você crê no seu Senhor, no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida, então você pode escolher. Eu quero dizer para você que você pode mudar a sua situação. Se você está aí com problema de depressão ou está aí com problema de ansiedade, você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Olha aqui, está aqui o remédio, ó. Eu sempre digo isso lá na igreja onde eu estou pastor. Eu sempre digo isso lá. No dia do culto de libertação. Vamos fazer o culto de libertação. Aí você olha assim pro pessoal, um monte de crente. Eu digo, libertação de crente é Bíblia, palavra de Deus, alimento para a nossa alma. Não tem que fazer mais nada. Nada. Alimente-se disso aqui e você vai ficar curado, sarado, liberto, livre, guardado, protegido, defendido. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor disse: o mundo passarão todas as coisas, mas a minha palavra não haverá de passar. Então, essa palavra, ela é uma palavra que foi dada pelo Eterno, o Todo-Poderoso, Pai Celestial, o Criador. É Ele que é onipotente, onisciente e onipresente. Tá bom para você ou precisa de mais? Aleluia. Então, o que é essa mulher aqui? Qual foi a opção que ela tomou? Qual foi a reação dela? Ela optou, eu vou agir. Ela fez ela tomou três atitudes espirituais, que aqui parece que são atitudes materiais. Por quê? Porque o espiritual, ele trabalha casado com o material. Você ora, jejua, faz um monte, faz madrugada, você vai se encher da palavra e vai tomar a providência que você tem que tomar. E o Senhor vai agir naquilo que você está fazendo pela sua fé, pela sua fidelidade. Você vai agir mesmo sabendo que alguém tenha dito, olha, não tem jeito, olha, se não tem uma solução, olha, já era, olha, acabou teu casamento, olha, não tem mais jeito e tal. E você até mesmo pode estar pensando, olha, não tem mais jeito para mim, não dá mais, você que pensa. Deixa Deus agir. Deixa Ele agir, porque Ele é o Senhor. Senhor, em grego, vem do grego essa palavra Kyrios, significa governador, significa dono, proprietário. Olha, é uma coisa muito profunda. Em hebraico é Adon ou Adonai.
Adonai é nosso Senhor. Então, Adonai nu. Então, o que acontece é que as pessoas precisam se relacionar mais com Deus, precisam se aproximar mais. Então, a primeira coisa que ela faz, acende a candeia. Por que, que ela acende a candeia? O que, que esse texto está nos falando? Porque no escuro você não consegue ver nada. Você não vai para lugar nenhum e se arriscar, pode se machucar. Então, aqui está falando o quê? Está falando da falta de luz. Então ela precisou de uma luz. Eu preciso de uma. Não é assim que se fala? Ah, meu Deus, me dá uma luz. Essa luz está na palavra de Deus. Porque está escrito lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você está com um bruta problema aqui, está quebrando a cabeça, não acha, não dá certo, não tem jeito, parece que está todo mundo falando para você. Sempre vem aquele batalhão de reacionistas, negacionistas, e essa coisa toda. Pessoas que vêm para te jogar para baixo. Sabe como? Então, o que você faz? Você diz: para, é hora de você parar. Para, acalma o seu coraçãozinho. Calma, entrega para o Senhor. Ora ao Senhor. Descansa no Senhor. Se enche da palavra. Não ora só não. Nessa hora não. Precisa de se encher da palavra, tá? Então, vem a oração, vai escutar aquele louvor abençoado, chora bastante, chora mesmo, vai chorar mesmo. Então, aí vem a luz. No dia seguinte de manhã, tu já vai acordar com a solução na tua cabeça, aleluia. Quem já não teve uma experiência dessa, hein? Quem que já não passou? Eu já passei, e várias. Não achava solução, não achava direção, e aí vem a luz clareia. E a luz aqui, ela acende a candeia. A candeia tem o quê para acender? Azeite. Dependia de azeite. Nós estávamos falando das atitudes. Atitudes espirituais. Espirituais. Então, aquela mulher tomou 3 atitudes e eu disse que aquelas atitudes, qual foram as 3 atitudes que aquela mulher tomou? Ela acendeu a candeia, varreu a casa e depois buscou. Então, a primeira atitude, eu disse aqui, que é a luz. Por quê? Porque na escuridão ninguém pode ver. E o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele vem e se apresenta como a luz do mundo. E a luz do mundo, a luz para nós, é direção. A luz para nós é o conselho do Senhor. A luz para nós é o caminho que nós devemos seguir. Então, está escrito lá no Salmo 119, eu disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque a lâmpada a qual se refere o Salmo era a candeia. Por isso que o texto fala que aquela mulher acende a candeia. A candeia era um vasozinho de barro pequenininho, provavelmente do tamanho desse celular, isso, desse tamanho mesmo, porque ela cabia na palma da mão e ela era para ser usada assim. Ela costumava ter uma alçazinha, aqui um bico, da onde saía o fogo, ficava aquele fogo aqui, e ela era cheia de azeite. Então, quando a pessoa saía, estava escuro, ela pegava aquele vasinho pequenininho e colocava aqui assim, ó, debaixo do queixo, que iluminava o rosto. E as pessoas a reconheciam. Então, nós nos lembramos aqui de uma passagem das 10 virgens. E quando 5 delas esqueceram de colocar azeite na candeia delas. E as outras 5, que eram prudentes, estavam com a candeia cheia. Portanto, não basta só estar cheio, precisa transbordar.
Precisa transbordar. É o que diz o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, nós precisamos estar transbordando de quê? De quê? Do óleo, do azeite. O azeite vem com o quê? O azeite vem com isso que está aqui. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais o Espírito Santo se aproxima de você. Quanto mais você se afastar da palavra de Deus, mais distante você vai ficar do Espírito Santo. Amém? Não é isso? Então, veja bem, na verdade, ela acende a candeia. Depois, ela varre a casa. E o que é varrer a casa? Varrer a casa aqui já começa com a limpeza. Por quê? Porque você vai buscar. Está aqui a vassoura, ó, vassoura espiritual. São ações, pensamentos, atitudes, escolhas que você toma fora desses quadros que está aqui. Ó. Tudo que a gente pensar, tudo que a gente agir, tudo que a gente fizer tem que estar dentro desses quadros para que Deus possa nos honrar, porque a palavra é dele, não é minha e nem é sua. Então, varrer significa tirar aquilo que não presta, tirar aquilo que é sujo, que é impuro, tirar coisas que não deveriam estar no lugar onde estão, coisas que estão na sua vida que estão atrapalhando, porque a sujeira traz uma série de coisas com ela. E aí atrasa a sua bênção. Aí o que você pode pensar de sujeira? Imediatamente começa a pensar de você mesmo. O que você tem feito? As atitudes que você tem tomado para você varrer da sua mente, da sua cabecinha, do seu coraçãozinho. Começa a tirar isso daí, porque isso não tem parte com o Senhor e mais, isso atrasa a sua bênção completamente. Completamente, isso vai atrasar a sua vitória. Isso vai esticar o seu tempo de provação, de prova, de adversidade, seja lá pelo qual motivo que está aí. Então, varre, porque já está com as informações espirituais. Já sabe que determinadas coisas não é conveniente. O que Paulo disse? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, de repente, o que você está fazendo para o mundo está tudo certo. Porém, perante o Senhor, não está nada certo, está tudo errado. Então, você começa a tirar isso. São amizades que não são convenientes. Olha lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vai lá, aquilo é filtro mental. Lê lá depois. E você vai ver como você deve agir ou o tipo de caráter de pessoas com as quais você deve se relacionar. Isso serve em todos os casos, relacionamento afetivo, relacionamento de amizade, relacionamento em todos os sentidos. Profissional também. Eu conheço um irmão que ele trabalhou muitos anos, numa empresa e um certo dia ele foi demitido, do nada. Aí ele chegou em casa, virou para a esposa dele e falou: e agora, como é que vai ser, meu Deus do céu? Como que nós vamos fazer? Eu fui demitido. Aí passou, aí o Espírito, ele falou: eu não sei o que a gente pode fazer, não, mas eu sei que eu vou fazer uma coisa. O quê? Eu vou orar. Aí a mulher dele falou: é isso mesmo, vamos orar. E aquele dia ele jejuou, eles madrugaram e passaram a orar. 2 dias depois, ele recebe uma ligação. A ligação era do gerente dele. O gerente dele falou: fulano, você pode vir aqui, passar aqui na empresa, aqui, tem que ver a sua situação aí e tal. Ele falou: tá, perfeitamente. Aí chegou lá, ele falou assim: olha, você foi eleito o vendedor do ano
da empresa bateu todas as metas nacionais. E eu estou olhando aqui que você foi demitido por engano, ninguém entendeu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, seu papel de demissão. Tá vendo aqui? Ele pegou o papel de demissão do irmão e rasgou. Pessoal, o irmão ficou estatelado. Você já viu alguém ser demitido por engano? Eu nunca tinha visto na minha vida. Pois é. Então, qual foi a atitude que esse irmão tomou? Atitude espiritual. Ele rejeitou tudo que é pensamento ruim. Ele falou para mim, pastor, olha, tinha cada pensamento que vinha pela minha cabeça e só ia rebatendo, igualzinho ping-pong. Igual raquete de tênis, você vai rebatendo que vem. Eu rebatia, tirava, né? Eu recusava, eu rejeitava aquilo. E não teve jeito de segurar a notícia ruim, né? Não teve jeito. Aí entrou família, entrou os pais da esposa, os pais dele, aquela preocupação, o irmão, o tio, o sobrinho. Aí começa a vir aquela enxurrada. É um bombardeio. Bom, voltando para o texto. Então aquela mulher já estava com as informações e ela começa a varrer. Então ela foi varrer e ela varreu. E varrendo, ela passa a procurar, a buscar. Aqui é que vem a busca. Agora que você está limpo, agora que o seu coraçãozinho está mais calmo, agora que a sua mente está com os pensamentos, com as ideias mais ordenadas, que você sabe aquilo que presta, aquilo que não presta, aí é hora de você buscar, porque você está em paz. Compreende? É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Eu vou ler aqui, não custa nada ler. Eu vou ler aqui para você. Está aqui, ó. Filipenses é tão pequenininho que a gente acaba passando batido. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem outras Bíblias que dizem o seguinte: e não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, com súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que o Senhor faz, um dos efeitos da oração, eu vou falar isso aqui qualquer dia desse, mas um dos efeitos da oração, efeitos imediatos, tem efeito imediato e imediato da oração. Uma coisa é o efeito imediato da oração, que é a paz e a guarda dos pensamentos. Outra coisa é Deus te dar o que você pede. Aí é diferente. Mas o primeiro efeito da oração, efeito imediato, é a paz. Você precisa estar em paz. Se isso não acontecer ou não estiver acontecendo, então tem que olhar direitinho, porque você primeiro está precisando se encher, acender a candeia. Tem que se encher. Se não se encher, não adianta nada você orar com a sua cabeça lotada de dúvida, de incerteza, de pânico, de medo. Não adianta. Sério mesmo. Irmão, nem precisa fazer isso. Ah, Deus, me dá paz, me dá tranquilidade e tal, mas você não quer saber o que Deus tem para te falar? Não vai rolar. Não vai funcionar. Compreende? Então, é desse jeito. É dessa forma. Aí ela vai buscar. Então, depois que ela está com todas as informações, ela acendeu a candeia, buscou o azeite, buscou se aquecer na palavra, ok, ela varre, começa a selecionar, começa a tirar cabecinha, as atitudes e tal. Pessoa, ok, agora vai buscar, vai orar. Pode começar, pode tampar no jejum, pode fazer, porque você
é um terreno, uma terra boa. E a semente que Deus jogar aí vai dar fruto. E muito. Até para ser abençoado, nós precisamos estar preparados. Então você não deve ficar preocupado quanto tempo que você vai passar pelo problema que está aí na sua vida nesse momento. Não há profeta que não tenha honra no ser na sua própria casa. Não há profeta que não passe pelo deserto. Você é um profeta de Deus nessa terra. E eu sou profeta de Deus para a sua vida essa noite. Então eu estou dizendo para você, se nós soubéssemos o tempo, olha só o que eu estou falando, quando e quanto, se você soubesse quando você fosse ter um problema e quanto tempo que esse problema levaria na tua vida, quando que ele terminaria, então, certamente, nós não alcançaríamos a transformação que o Senhor programou para a nossa vida quando Ele permite que esses problemas apareçam na nossa vida. Na verdade, o que para mim e para você é tempo, para Deus é tratamento. Olha que coisa terrível. E quando Deus trata, ninguém impede, ninguém interfere. Não tem jeito de você interferir e sair. Não há como parar, não há como retroceder e não tem como queimar a etapa. Não tem como antecipar. Não tem jeito. É o caminho e é por ali. E se você não andar por ali, a alma de Deus não tem prazer em você. A alma do Senhor. É o que está escrito lá. Hebreus 10:38. Porque o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O meu espírito não tem prazer nele. Desagradar a Deus? Complicado, hein? Se a gente depende dele para nos abençoar, como é que a gente vai desagradar ele? Então, veja bem, na verdade, a crise, ela é um momento de grande solidão. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, solidão é um momento, é quando você tem que resolver certas coisas essenciais com você mesmo. Aí você realmente está solitário. E olha, só o Senhor vai nos fazer companhia. Lembra do Senhor Jesus no deserto? Quem foi a companhia dele, tirando Satã, foi o Espírito do Senhor. Então nós devemos buscar a companhia do Espírito do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro não é o choro de raiva, não é o choro de depressão, não é o choro de ansiedade, não é o choro de teimosia, não é o choro de rebeldia, não é o choro. Não. Esse choro é o choro que reclama mais da presença do Senhor. É o choro, não é aquele choro que pede por uma solução, também, mas basicamente é o choro que pede um consolo. Por isso que o Senhor fala no consolo. E onde está o nosso consolo? No Espírito Santo. Com Ele. Ele vem para nos consolar. É através dele que o Senhor vem e age na nossa vida. Amém? Então, glórias a Deus. Eu espero que essa palavra possa ter encontrado um lugarzinho no seu coração. Amém? Deus abençoe. E olha, toda semana nós estaremos fazendo aqui uma live desse nosso projeto Igreja na Casa. Não é igreja em casa, é igreja na casa. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, se você souber de irmãos que estão sem poder assistir às reuniões na congregação dele, se a igreja dele não está com streaming, não tem um canal para transmitir ao vivo, olha, vem para cá. Vamos compartilhar isso aqui. Então, compartilha aí esse vídeo aí, tá? Esse vídeo está dividido em duas partes, ok? Deu um probleminha aqui técnico e ele está dividido em duas partes.
Tá ok? Agora eu vou orar por você e pedir ao Senhor que abençoe a sua semana, que vai começar. Deus eterno, todo-poderoso, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção, ó Eterno de Israel, para essa pessoa que está me assistindo e que ela possa compartilhar esse vídeo e que as pessoas que curvarem a sua cabeça e crerem nessa oração estarão recebendo todo o conforto, todo o consolo, toda a restituição que o Senhor tem para a vida dele. Que eu te peço e te agradeço, e que nesta semana seja uma semana de respostas, de bênçãos e de livramento para o teu povo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Messias, que é o Cristo. Amém. E graças a Deus. Hoje nós falamos sobre restituição e sobre restauração. O Senhor restituiu para aquela mulher aquilo que ela havia perdido. Mas observe bem, tudo foi um processo. Tudo envolveu uma série de acontecimentos. Porém, o comportamento dela foi decisivo para que ela pudesse estar na posição de receber a bênção do Senhor nosso Deus. Na conclusão, eu quero deixar isso bem claro para você, que é necessário que você se coloque na posição que o Senhor espera de você, que está na palavra dele e que ele espera de todos nós. A posição de quem crê, quem acredita. Porque a palavra diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus e ele se revelará na nossa vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus.